Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Então, hoje aqui na quadra do Educandário Infantil Tia Minervina é dia de Hora dos Anjos. Isso mesmo! Todas as sextas-feiras vocês desciam para essa quadra e tinha muita criança linda aqui com as tias e todos juntos nós aprendíamos muito sobre Papai do Céu, não é isso? E não vai ser diferente, crianças. Mesmo a gente estando com o coração cheio de saudade de vocês, mesmo a gente querendo muito que vocês estejam aqui para que a gente faça uma Hora dos Anjos linda, não está acontecendo, não é? Mas nós vamos continuar fazendo essa. E a tia Aline, do 2º ano matutino, hoje vai contar uma história linda para vocês. Uma história que está lá na Bíblia, que fala de Davi e Golias. E essa história, Davi mostra o quanto ele teve coragem. O tema da nossa Hora dos Anjos de hoje é coragem / medo, ok? Fiquem atentos, é uma história linda que a gente vai aprender muito com ela. E vamos cantar e dançar as musiquinhas que estão sendo passadas na Hora dos Anjos também, tá bom? Bye! Olá, crianças! Meu nome é Aline e hoje eu estou aqui para fazer o momento da Hora dos Anjos. Antes, eu gostaria de parabenizar a todos. A tia tem acompanhado o momento da Hora dos Anjos e a cada sexta-feira nós temos um ensinamento diferente e muito importante para a nossa vida. E hoje não vai ser diferente. A tia trouxe para vocês a história de Davi e Golias. Essa história ela está na Bíblia, no livro de 1 Samuel 17, ok? Vamos conhecer? A tia vai apresentar para vocês o primeiro personagem da nossa história, que é Davi. A Bíblia fala que Davi era uma criança obediente. Também dá algumas características. Fala que ele era ruivo, de bons olhos e de boa aparência. Davi era o filho mais novo de Jessé. Jessé tinha 8 filhos, dos quais Davi era o mais novo. E certo dia aconteceu uma guerra. Essa guerra aconteceu entre os israelitas e os filisteus. Mas para que aconteceu essa guerra? Essa guerra aconteceu por uma conquista de território. Deus deu a terra para o povo israelita, que é o povo de Deus, mas já habitava lá os filisteus. Então precisaria haver essa guerra para ver quem venceria. E já fazia 40 dias que 3 filhos de Jessé estavam nessa guerra. Então Jessé, pai de Davi, chama ele e pede para que ele vá até a guerra que estava acontecendo no Vale de Elá para levar comida para os seus irmãos e para ver se eles estavam bem. Como a tia falou para vocês, Davi era o quê? Obediente. Davi, ele cuidava das ovelhas de seu pai. Então, ele deixou as ovelhas com um guarda e obedeceu o seu pai. Então, ele foi lá para a guerra, lá no Vale de Elá, para levar a comida e para ver se os irmãos estavam bem. Quando ele chegou, ele viu os exércitos em ordem de batalha, estavam prontos. Então, ele deixa a comida com um dos guardas e vai até os irmãos para perguntar se eles estavam bem. E ele mal terminou de falar com os irmãos e sabe o que ele ouviu? Um grito bem alto e falava assim: quem é que vai lutar comigo? E ele ficou sem entender e foi chegando de cá um gigante enorme, o nome dele era Golias. E ele se colocou em frente à batalha e ele gritava assim: quem vai lutar comigo? Se vocês lutarem comigo e vencerem, nós seremos seus escravos. Mas se eu lutar e vencer, vocês serão nossos escravos. Cadê alguém para lutar comigo? E vocês não vão acreditar. Sabe o que aconteceu? O povo israelita ficava morrendo de medo. Sabem por quê?
o gigante Golias, ele era um homem de guerra experiente, forte, grande. Ele tinha consigo um escudo, espada, lanço. Então eles pensariam, meu Deus, o que vai sobrar da gente? Ele vai nos matar. E ninguém por 40 dias não tiveram coragem de lutar com o gigante Golias. Já havia 40 dias que ele se apresentava e ninguém tinha coragem de lutar com ele. Então, quando Davi viu isso, ele falou assim: quem esse filisteu pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Então, um homem que estava aqui correu até o rei e falou para ele do interesse que Davi teve de lutar com o gigante Golias. Então o rei mandou chamar Davi e falou para ele: Davi, você não vai dar conta, você é muito pequeno, ele é um guerreiro desde a mocidade, você não tem experiência ainda, você é muito pequeno. E ele falou: não. Quando eu cuidava das minhas ovelhas, apareceu um leão e um urso para atacar minhas ovelhas. E Deus me ajudou e eu venci esse leão e esse urso. Ele matou os dois bichos que ameaçavam a ovelha dele. E ele falou: assim como Deus me ajudou a vencer, ele me ajudará contra esse gigante, pois ele afrontou o exército do Deus vivo. Olha como Davi foi corajoso. Então o rei falou: vai, e Deus seja contigo, mas antes eu vou colocar em você minha armadura. E colocou em Davi um capacete, escudo, espada, mas ele começou a andar com aquilo tudo e era muito pesado e ele era muito pequeno. Então ele deixou aquilo e levou com ele somente o cajado de pastor dele, a bolsa e a funda. Ele pegou também as pedrinhas e colocou na funda. Então, ele foi em direção ao gigante Golias ousadamente. Quando ele foi em direção ao Golias, que ele viu aquele garotinho indo, ele falou: esse garotinho que vai lutar comigo, vem até mim e vou lançar a sua carne às aves e aos bichos do campo. Vem, garotinho! E ele não ficou com medo, porque ele sabia em quem ele confiava. Então ele pegou a pedrinha lá na bolsa, colocou na funda e ele girou, mirou e a pedrinha foi e encravou na testa do gigante Golias. E sabe o que aconteceu? Ele caiu mortinho lá. Ele foi derrotado por Davi. Então, nós vimos aqui, quando os filisteus viram que o herói deles tinha morrido, eles fugiram de medo, porque eles já não teriam a vitória. Então eles fugiram e o povo de Israel celebrou, porque há Deus em Israel. Então todos se alegraram. Linda essa história, não é? Davi nos mostra a coragem que ele teve. Davi venceu porque ele era forte? Não foi. Foi porque ele foi um instrumento que confiou em Deus. Ele não ficou com medo diante das dificuldades. Pelo contrário, ele sabia que Deus o ajudaria e que ele daria vitória ao seu povo. Então, nós podemos aprender algo com essa história. Diante das dificuldades que aparecem na nossa vida, que a gente viu que o gigante Golias era a dificuldade deles. Mas na nossa vida também aparecem dificuldades, também aparecem gigantes. Para vocês, crianças, pode ser uma matéria que você tenha dificuldade, uma atividade, ou pode ser um medo do escuro, medo de alguma coisa, ou uma tristeza, não é? Não acontece? Não aparece coisas assim na nossa vida? Nós, então, não devemos ter medo, nós precisamos saber que tem um Deus que cuida de nós e que nos ajuda diante de todos os problemas, diante de todas as dificuldades. Você não precisa ficar com medo, você pode ser corajoso e falar com Deus. Deus cuida de você, Deus ama você e Ele está pronto para te ajudar. Mas o que nós precisamos fazer para que isso aconteça? Confiar nele e cada dia orar, não é isso? A tia vai encerrar com vocês com uma musiquinha de Davi e Golias e eu preciso que vocês participem comigo, tá bom? Vamos lá?
Vamos lá, cantem com a tia. Bem animado, hein? Vamos lá. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim, ó. Agora nós vamos fazer a nossa oração. A Bíblia, ela nos ensina que uma forma da gente falar com Deus é por meio de quê? Da oração. Então é isso que nós vamos fazer. Aí na sala você pode fechar os seus olhos e levar os seus pensamentos a Deus. A tia vai falar e vocês oram comigo, tá bom? Vamos lá? Papai do céu, muito obrigado por essa história. Nos ensine a sermos corajosos como foi Davi, e que a cada desafio que aparecer em nossa vida, nós possamos vencer no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém! Amém, crianças? Então, beijo para vocês e até a próxima! Sem vacilar.